Sejam todos bem-vindos, meu nome é Carlos Henrique e estamos começando o Bioncast, é o podcast oficial da Brivion Company. E hoje nós estamos com uma pessoa que eu particularmente tenho uma admiração, sim, já disse isso ele antes de começar e repito, porque eu acho que a gente tem que ser muito honrado às pessoas que nos inspiram de qualquer forma. Obrigado. E a melhor forma de fazer isso é fazer isso pessoalmente, Sim. né? Já devo ter te dito isso Já, em outras várias ocasiões, vezes. sempre que possível. Mas nunca é demais você elogiar as pessoas Sim. naquilo que seja autêntico. Sim. Né? E então nós estamos para conversar hoje com o professor Adão. Espero que hoje seja uma experiência diferente para levar a vocês que estão assistindo, que já acompanham o professor Adão, que foram alunos, amigos, enfim, da nossa comunidade, para vocês entenderem quem é o Adão para além daquilo que você faz, sabe, professor Adão? Sim. Porque eu acho que as pessoas elas não se medem pelo que elas fazem, mas porque elas verdadeiras são e quem elas verdadeiramente são. Sim. E o quanto elas conseguem impactar as outras pessoas. Sim. E em impactar as pessoas, você é um expert, né? Porque você já faz isso desde muito novo, Sim. através da sua personalidade, do seu conteúdo, da sua forma de conduzir as coisas que você sempre se aventurou a fazer. Sim. E sempre uma coisa que me chamou... Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter vindo, por ter topado. Né? Eu confesso Eu estou feliz, estou honrado. Aliás, fazia tempo que a gente vinha tentando, né, fazer esse encontro aqui e eu estou muito feliz de estar aqui. E eu queria dizer também que eu admiro muito você desde sempre, desde que você foi meu aluno, não é? Assim, sempre se destacando naquilo que você faz e da trajetória, né, que depois você... né, realizou em sua vida, porque como uma amiga minha diz, eu gosto de estar ao lado de pessoas que prosperam, e você é uma pessoa que prospera, e eu gosto de estar aqui. Graças a Deus tem um pedaço desses aprendizados que eu tive com os professores. Que bom, gente muito boa. E eu honro cada um deles, inclusive você, pelos aprendizados que tive. Sim. E uma coisa que sempre me intrigou muito em você, Adão, é a sua capacidade. Eu me lembro muito de como você começou um projeto de teatro. Você se lembra daquilo? Qual era o tema da peça que você tinha? Uma peça de comédia que você tinha um personagem que era fantástico. Que eram as duas professoras, profana e promíscua. Exato. Era. Eu tenho uma memória muito viva Massa, velho. daquele... Demais. E a partir daquele evento, a partir do momento que você teve aquela peça, eu comecei a te observar e me chamou a atenção muito a sua capacidade de pisar em terrenos arenosos, e sempre com uma proficiência enorme, sempre com muita habilidade. Sim. E são coisas difíceis. Então vamos rememorar. Você foi inicialmente professor de colegial, aí depois eu até anotei aqui, porque tanta coisa, vamos lá. Você, professor colegial, depois você foi professor licenciado em Geografia, mestre em Educação, agora especialista em Educação 4.0, você foi ator, ou é ator, apresentador, você foi vereador, você é apresentador de um programa de rádio. Sim. E tantas outras coisas que a gente não sabe. E todas elas você fez, e todas elas você se tornou evidente por ter feito elas. Sim, mas sabe por quê? Porque todas elas estão baseadas na única coisa que eu sei fazer na vida, que é me comunicar. Se você prestar atenção, tudo aquilo que você citou aí são matizes diferentes de uma mesma coisa. Em todas elas, como é que eu trabalho? Me comunicando com as pessoas. Não importa qual seja a mídia, qual seja o público, a única coisa que eu sei fazer de verdade é me comunicar. Então, a partir do momento que eu percebi que isso era a coisa que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, eu comecei a aprimorar essa capacidade, né, de me comunicar. E o fato de estar em mídias diferentes é só uma questão tecnológica. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui contigo na internet, estou me comunicando, né? Não estou vendo o nosso público, mas eu sei que ele está aí. No rádio, a mesma coisa. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no teatro, apresentando um evento, fazendo uma palestra, o público está ali. Mas, na verdade, ele sempre está. Então, o que eu sei fazer, que eu acho que eu sei fazer, é me comunicar. A mídia não importa. O meio tecnológico não importa, você domina, porque é um conhecimento técnico, mas esse conhecimento de saber se comunicar, isso é que realmente faz a diferença, e que desde cedo eu aprendi que era uma vantagem muito grande para mim, e a partir daí comecei a empregar isso em diferentes possibilidades. Tá, mas a comunicação que você utiliza, ela tem diversos prismas. Sim. Então, por exemplo, você tem uma comunicação visual muito forte. Tenho. Sempre teve. Tenho. E é uma coisa pensada, calculada. Então, por exemplo, uma coisa que te marcou muito lá atrás foi ser o primeiro professor que tinha um cabelo enorme. Longo, muito longo. Então, assim, não tinha como não associar você à identidade visual do cabelo.
Depois você começou a lecionar usando saias. Sim. Cada uma saia mais bonita que a outra. Então isso marca muito você. Hoje, por exemplo, você está com a blusa de paetê. De paetê. Então, a identidade visual sempre foi uma coisa que você utilizou muito a seu favor. Mas sabe o que é? Por exemplo, as pessoas que estão acompanhando a gente agora pelo Instagram, de repente elas estão zapeando lá o Instagram. Ela vai ver um homem de barba, de saia, de paetê, ela no mínimo vai ter curiosidade para poder saber o que está acontecendo. Então eu fisgo ela pela imagem. Ela vai continuar aqui por causa de conteúdo. Tá. Essa é a técnica, não é? Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra num lugar que eu não conheço ninguém, eu vou extremamente arrumado. Muito perfumado, muito maquiado, muito tudo. Por quê? Não é essa coisa mais importante. Não é isso que vai comunicar aquilo que eu sou, mas vai prender a atenção das pessoas, que eu preciso fisgar a atenção delas. Então, a partir do momento que elas me radiografaram e acharam interessante, no mínimo curioso, é o suficiente para que eu tenha a atenção delas. Aí, a partir daí, o que segura? É o seu conteúdo, é a sua capacidade de comunicação, sua oratória. E tudo isso quem me deu foi o teatro. Assim. Sim, mas quando a gente fala nisso hoje, soa muito fácil, porque isso que você faz hoje, se você abrir o Instagram, você já vê, de algum jeito você já vê. Mas nós estamos falando de um momento, de uma época que você começou a fazer isso, que não é a realidade hoje. E assim, eu acho interessante que as pessoas ainda se espantem do fato de eu usar saia. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, lá embaixo que tem um rapaz da portaria, ele não conseguia nem falar comigo. Acho que ele era, tipo assim, uma aparição. Porque a imagem... parecia que aconteceu um espetáculo, uma coisa. Sim. E ele ficou muito nervoso, eu não sabia o que dizer, não é? E aí eu entendo que é porque as pessoas se impactam muito com aquilo que elas veem, não é? Sim. Então eu uso saia desde sempre, não por uma questão nem ligada à orientação sexual e nem ligada a uma questão de querer fazer disso uma coisa para deixar as pessoas desconcertadas. Eu uso porque eu gosto de usar, que é maravilhoso usar saia, especialmente no calor. Mas a partir do momento que você entende que as pessoas se incomodam com isso, isso abre portas para que você possa questionar na cabeça dela por que ela se incomoda, eu estou também fazendo alguma coisa para essa pessoa. Hoje, claro, eu uso de propósito. Assim, de propósito no sentido de que a maioria absoluta dos eventos que eu apresento, ou que eu estou palestrando, ou que estou ministrando uma aula, desde que não seja uma discussão, assim, não seja uma questão definida pelo contratante, eu sempre vou de saia, ou vou de salto. Mas vamos dar uma volta no tempo para imaginar o seguinte. Hoje isso já está associado à sua imagem, ou seja, você já fez uma construção de marca. E não muda nada daquilo que as pessoas sabem sobre mim. Sim. Porque isso é importante, Carlos Henrique, não é? O fato de você ter uma aparência ou de você ter uma vestimenta que para muitas pessoas diz muito sobre você, não é? E a gente, claro, faz uma leitura das pessoas a partir disso aí. Mas o importante, no caso, né, do meu caso particular, é que hoje, pelo menos para a minha realidade aqui local, as pessoas sabem que eu sou muito mais do que só essa aparência que às vezes provoca ou instiga ou, sei lá, cria algum incômodo nas pessoas, né? Tanto que hoje isso não faz mais tanta diferença. Tá, mas você não teve medo lá atrás, porque nós estamos falando que você já usa desses artifícios da imagem desde sempre. Tá. Mas é um desde sempre que teve um ponto de partida. Sim. Né? Eu não sei com quantos anos teve esse ponto de partida. Eu comecei a fazer isso quando eu comecei a ganhar dinheiro. Porque assim, quando eu era dependente de meus pais, eu tive uma criação muito tradicional, porque meu pai era uma pessoa de pouca formação acadêmica, né? Pai não sabia ler praticamente, e era uma pessoa extremamente machista, porque dizia respeito ao mundo dele, ele era o retrato do mundo dele. Minha mãe era uma pessoa mais aberta, mas também tinha, né, as restrições, era né, inclusive evangélica e tal. Mas quando eu tive independência financeira para poder realmente me bancar, me manter, eu entendi que eu podia também absolutamente fazer aquilo que eu quisesse. E a coisa mais curiosa, já que a gente está tocando ainda nesse assunto, é que meu pai, mesmo com toda essa dificuldade, talvez dele, de compreender a minha presença no mundo dele, ele nunca questionou. Pelo contrário, meu pai sempre me ajudou também nesses processos. Assim, às vezes, quando eu me lembro que um dia eu ia dirigir e ele viu que eu estava saindo de salto. Aí ele disse assim, você sabe que você não pode dirigir, né, com esse salto. Aí eu falei, não, pai, não tem um sapato mais baixo no carro e tal. Então, assim, é uma coisa tratada de uma forma muito natural, porque é natural. Sim, natural. Mas vamos lá. Sim. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, sempre sendo novo, você tem medo. E assim como eu, você tem medo. Sim. Né? Como é que você lidou com seus medos Porque, veja bem,
O fato de você fazer e ter feito bem não quer dizer que tenha sido fácil. Não. Né? Não. Porque você topou um posicionamento de marca, vendo você como uma marca. Sim. Você falou assim, eu quero me posicionar Desta forma, sob diversos vieses. Sim. Convicções próprias, posicionamento de marca, metodologia para entrega de conteúdo, enfim, várias foram as decisões, eu imagino, que você utilizou para poder criar esse... Mas eu não pensava nisso tudo não, pois pelo amor de Deus. Então, sim, mas vamos lá. Eu não me sentei e digo assim, olha, vou agora... Não, é uma coisa intuitiva. Sim, mas no intuitivo... Assim, a gente está falando dos anos 80 do século passado. Sim. Não havia essa sistematização dessas coisas. Ninguém necessariamente tinha tentado sistematizar uma forma de que você fizesse, através de determinadas tarefas, um posicionamento de imagem ou de marketing. Não se falava sobre isso. É uma coisa intuitiva. Então, muito daquilo que eu fiz foi erro e acerto. Assim, claro que eu acertei muito mais do que errei, não é? Então, nesse sentido, eu vi que essas coisas funcionavam. Mas, assim, quando você diz assim, a questão do medo... e que tem que existir o medo, até como uma forma de você se autopreservar, não é? Mas eu, particularmente, sempre procurei ser muito competente naquilo que eu faço, né? Como eu te disse, hoje eu sei que eu sou um profissional de comunicação, ponto. Agora, o que vem aí nesses parênteses de como é que eu me comunico é infinidade de coisas, né? Como agora mesmo rádio. Eu não sou radialista, eu nunca fiz rádio, né? Mas hoje eu estou num veículo novo e eu estou me sentindo muito bem de estar ali com muitos bons resultados. Por quê? Porque eu sou um comunicador, eu estou dominando a técnica, né? Aquela tecnologia. Então, assim, quando você disse, você não teve medo? Claro que eu tive medo, mas eu sempre me baseei no fato de que eu nunca faria nada onde realmente eu não pudesse mostrar que eu posso fazer bem feito. Você disse que eu sou perfeccionista, né? No início da nossa conversa, fora do ar. E sou. Mas, assim, eu sou perfeccionista dentro do meu mundo. Então, por exemplo, você nunca vai me ver cantando. Acho que não vai, né? Ou fazendo qualquer outra coisa para a qual eu não tenho habilidade. Então, aquela coisa, às vezes, que as pessoas também colocam, rotulam, né, sua imagem, de que, poxa, tudo que você faz é bem feito. Não é verdade, porque eu não faço tudo. É tudo aquilo que eu me meto a fazer, eu faço bem feito, porque eu sei que eu posso fazer. E aí eu queria falar com você, porque... Isso que não é para não beber essa água. Não, é para beber. Né? Essa aí pode beber. Pode. Poxa, alguém não, botou... porra. Pode beber. Porque eu cheguei aqui e disseram que essa água era para ficar aqui. Não, isso que era para beber. Eu bebi e me engasguei, tá vendo? Pode beber. Sobre isso... Sobre isso, Adão, veja bem. Como eu percebo as pessoas, de um modo geral, a grande maioria das pessoas que eu percebo, elas têm muito medo de se aventurar em outras áreas, trocar de profissão, experimentar novas coisas. A gente estava conversando aqui ontem com o Júnior, inclusive, ele estava falando assim, todas as vezes que eu sento para jantar no restaurante, eu peço uma coisa que eu nunca comi, porque eu quero experimentar coisas novas. Eu não, como as mesmas coisas. Pois é, então assim, são modelos de comportamento. E sobre profissão, por exemplo, que eu vejo você como uma empresa. Né? Mas eu sou. Exato. Sou, e eu entendi isso quando ninguém falava disso. Eu imaginei o seguinte: eu não tenho herança, eu não tenho nenhuma estrutura que me garanta, não é, me manter sem ter que trabalhar, eu preciso trabalhar. E eu não tenho empresa física, a minha empresa sou eu, é meu nome, Adão Albuquerque. Sim. Entendeu? Tanto que a minha empresa mesmo tem esse nome, né? Assim, fisicamente falando, né? Porque eu entendi que o maior investimento que eu podia fazer era em mim mesmo. Nas minhas habilidades, melhorando as coisas que eu já sei fazer, fazendo um networking muito bem feito. Eu conheço muitas pessoas. Eu conheço pessoas certas nos lugares certos que eu precisava estar ali. E esse ponto foi planejado? Não, a partir do momento foi, porque eu comecei a entender que isso funcionava. Então, por exemplo, assim, eu costumo dizer que com essa rede de relações que hoje eu tenho, eu consigo fazer muitas das coisas que eu quero fazer porque eu tenho esses contatos, porque eu tenho essas pessoas. Então, a partir do momento que você entende que essa rede funciona, claro que você vai sistematizar uma forma de que aquilo continue, que aquilo se amplie. Por exemplo, rede social. Eu tenho resistência muito grande à rede social, não é? A nossa geração, a sua também, de certa forma, né? Sim. Porque desses meninos aqui todos, que são muito jovens, né? Eles são nativos digitais, nós não somos, nós somos analógicos, né? Então é um sofrimento muito grande para a gente sair de um mundo que demorava a acontecer as coisas para um mundo que muda a todo momento, como agora, não é? Então, por exemplo, quando começou esse negócio de Instagram, de rede social, eu digo, ai, Jesus Cristo, que perda de tempo gigante, imensa, tal.
Mas aí você entra, por quê? Porque todo mundo tem, porque as pessoas ficam te cobrando, porque você tem um trabalho que tem muita visibilidade. E depois ressignifica isso, entende que aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. Mas aí foi a grande mirada, a grande virada, na verdade, de chave na minha cabeça, porque eu também só faço as coisas nas quais eu vejo objetivo. Sim. Então, por exemplo, se eu não entendesse qual é o objetivo disso aqui, como você, a primeira coisa que você fez, né, que eu acho maravilhoso isso, é você me explicar por que que eu estou aqui. Para que que eu estou aqui? Porque se eu não me sentir suficientemente esclarecido, eu não vou fazer. Porque eu não consigo fazer nada que não tenha consecução, que não tenha consequência, entendeu? Se você me dissesse, o objetivo é só rir, brincar, ok, é o objetivo disso aqui, não é? Então, assim, quando eu entrei na rede social, que eu comecei a perceber que aquilo ali tinha uma lógica de aproximação com as pessoas e que te ampliava ao máximo a capacidade que você tem, eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa interessante. E o lance de fazer, de ser influenciador digital, foi tudo por acaso, de verdade. Tem uma empresa de internet chamada Vox, que é uma empresa de Montes Claros. E aí você trabalhou com ela, não foi? Trabalhei, foi a primeira. Eles entraram em contato comigo e disseram, Adão, vamos fazer um material assim e tal. E, logicamente, que eu já tinha a minha performance, né, de ator, sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava, mas eu não dominava essa tecnologia. Então, assim, eu comecei a fazer aos poucos e a coisa deu muito certo, né? Começou a crescer, as pessoas começaram, outras empresas, né, vieram e tal, né, para que eu fizesse aquilo. Quando eu entendi que aquilo ali era uma possibilidade, inclusive financeira, eu me organizei. O que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui entender como é que funcionava, né, essa mídia, como você é que era a muito lógica. autodidata? Muito. Adoro Você, quando encasqueta com uma coisa, fala assim, eu vou descobrir como isso funciona. Até o final. Então, eu estudei esse mecanismo, aprendi a usar o aparelho, os aplicativos de edição. Então, eu mesmo escrevo, eu mesmo interpreto, eu mesmo edito. Não é? E, a partir daí, começou a dar tão certo que, como eu te disse, tem um objetivo. O meu objetivo, se fosse só aparecer, não me interessava. Porque depois de um tempo também, assim, eu tenho 54 anos, eu passei a vida inteira me expondo, porque tudo que eu faço é público. Sim. Né? As pessoas ficam dizendo assim, você é famoso. Eu não sou famoso, eu sou uma pessoa conhecida. Porque em todo canto, e tudo que eu faço, sou comunicador. Tem que ter gente. Sim. Então é normal que muitas pessoas te conheçam. Né? Então, a partir do momento, você vai cansando também. E eu tô bastante cansado dessa exposição. E deixa eu te falar, em algum momento nessa exposição, você conhecendo tantas pessoas, você se sente só? Muito. Mas eu sou uma pessoa profundamente sozinha. Muito. E em algum momento, o digital, porque existe um problema com o digital que é o haterismo. Sim. É uma ferramenta que, se você souber lidar com ela e entender o mecanismo, você passa por tudo isso muito suave. Sim. Mas isso é uma real. Aconteceu agora, recente, uma menina que suicidou por conta de um fake. Sim. Né? E em algum momento eu imagino que você, sendo uma pessoa tão conhecida e estando tão exposta assim à opinião das pessoas, Sim. Ainda sendo tão competente, mesmo sendo tão competente, ou seja, sob o ponto de vista profissional, inquestionável, mas existe sempre uma pessoa do lado de lá que não tem nada para fazer, que vai dizer, por exemplo, que a sua peça não foi legal, que você não é um professor tão bom assim, que você não se comunica tão bem, né? E aí começa a entrar nesse universo. Como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso? Então, olha só, o meu Instagram, por exemplo, é aberto. Todo mundo pode entrar e dizer o que quiser, me segue se quiser, não é? E assim, eu recebo muita coisa negativa, muita, não é? Mas, assim, hoje isso não me afeta mais. A partir de quanto parou de afetar? A partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas que normalmente, né, se comportavam assim, elas fazem parte dessa geração aqui dos meninos, não estou dizendo que são eles, mas dessa geração deles, que querem ser conhecidos, famosos, como se isso fosse a garantia de tranquilidade, felicidade, de sucesso, entendeu? E aí, quando eles acham que eu sou uma pessoa muito exposta, que eu sou uma pessoa muito vista, e que, por exemplo, eu não nego a minha orientação, eu também não faço disso bandeira, né, absolutamente, mas é muito transparente a minha vida em relação a isso, elas não entendem por que eu sou
tão original naquilo que eu acredito e mesmo assim as pessoas me dão espaço para fazer aquilo que eu quiser. Elas acham que eu tenho muitas oportunidades ou que eu tenho muita sorte por estar onde elas acham que eu estou. E essas pessoas que te odeiam ou que te invejam, na verdade, elas sempre fazem, né, uma imagem da sua vida que, na verdade, é muito melhor do que a que realmente é. Sim. Então as pessoas acham que eu tenho uma vida incrível. E é de verdade. Uhum. Mas assim, é o incrível que não é uma coisa que... Deixa eu te contar uma história. Por que eu demorei? Me atrasei, viu, gente? Para variar, né? Aí eu lembrei aqui do professor Bellarmino, né, que dizia que só quem não tem o que oferecer oferece pontualidade. Eu não ofereço pontualidade. E não estava no contrato. Mas quando eu chego já era. Aí o que aconteceu? Eu apresentei um evento, eu não contei isso para ninguém. Aliás, eu não ia contar isso para ninguém. Mas eu vou lhe contar, porque estamos só nós dois aqui, né? Eu apresentei um evento de um festival de música, né, aqui na cidade, da Unimed. E aí a primeira etapa foi aqui em Conquista. E aí eu apresentei, eu cheguei com o meu carro, né, coloquei o carro assim mais adiante, que tinha muitos carros, apresentei o evento e precisei pegar alguma coisa no carro. Aí quando eu fui pegar essa coisa que estava na porta de trás do motorista, a porta não abriu. Eu falei, uai, como é que essa porta, né, do nada travou? Mas não prestei atenção porque estava escuro. Sim. No dia seguinte eu percebi, tinha um amassado imenso na porta. Falei, mas gente, como é que alguém pode ter passado por cima da calçada e ter amassado essa porta, né? 3 dias depois, uma pessoa que mora nessa rua, na Rua da Granja, me chamou, porque ela tem câmeras na casa dela, viu a placa, identificou meu nome, meu Instagram é aberto, disse, professor Adão, vem aqui ver uma coisa que aconteceu no carro do senhor. Uma pessoa que estava dentro do evento, porque a câmera também pega isso, sai de lá, bota um capuz, passa por todos os carros, acho que mirou no meio da porta do meu, errou, bateu no meio, até machucou o pé, tadinho, machucou o pé, né? E aí ele amassou, e você acredita, foi um chute tão grande, é uma coisa que a porta não abriu. Não, a porta de trás não abria do carro. E aí eu demorei porque tem 3 dias que meu carro está no conserto. E eu peguei agora. Aí eu queria aproveitar, inclusive, para essa pessoa que fez isso, porque certamente me segue, né, que você acha que me deu prejuízo, né? Pois bem, a pessoa que consertou não cobrou. Gil Barros, obrigado, viu? Então, esse tipo de coisa acontece. Sim. Não é? Mas acontece em que universo? Da pessoa, não é meu. Eu não provoco mais as pessoas dessa forma. Eu entendo com as pessoas. Eu entendo a sua linha de argumentação. Mas entenda que para que a gente consiga se blindar desse tipo de coisa, entendendo que não é um problema nosso, sim, você tem que ter uma incrível capacidade de inteligência emocional de se posicionar. Tem que ter. Né? Eu, por exemplo, mas a idade traz isso pra gente, geralmente. Geralmente, não sempre. Não alguns livros também ajudam. As leituras, as vivências. Eu, por exemplo, só consegui compreender esse universo a partir do momento que eu comecei a ler sobre inteligência emocional. Sim. Entender que algumas coisas eu tenho controle, outras não, e eu vou me concentrar nas que eu tenho. Inclusive a minha capacidade de reação. A minha capacidade de reação, eu posso programar um pouco. Ou pelo menos dar uns 10 segundos. Você é uma pessoa reativa? Não necessariamente, não. Qual é o seu signo? Touro. Mas eu tenho uma tendência... Por que você fez isso? Porque... não. Você não acreditou no que eu falei, então. Você não acreditou muito que eu não sou reativo. Eu não sou reativo, não. Não sou reativo, não. Não sou, não. Assim, eu vou te provocar. Eu sou uma pessoa de personalidade difícil. Lembra que o entrevistado é você. Tá, eu sou uma pessoa de personalidade difícil. Mas eu entendi como é que funciona. Eu li um livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Foi a porta de entrada para eu conseguir compreender como funciona o mecanismo para me controlar. Quando eu te digo que eu sou uma pessoa reativa, eu falei com essa coisa de signo, eu não creio muito nisso, enfim. Mas, assim, existem muitas coincidências, né? Então, por exemplo, eu sou de Áries com ascendente em Áries. Então, assim, eu sou uma pessoa tecnicamente insuportável, de verdade, não é? E eu fui uma criança muito difícil também, por várias razões, né? Eu era uma criança muito insuportável, porque na época eu não tinha controle sobre nada, né? Eu nem sei, inclusive, como foi que eu me tornei um adulto tão adorável. Eu era uma criança triste. E humilde. Humilde e modesta. Mas assim, eu acho que com a idade que eu tenho, eu evolui um bocado nessa coisa da reatividade. Porque assim, antigamente eu tinha aquela reação de, por exemplo, você está aí me criticando, eu já estou imaginando como é que eu vou acabar com você. Sim. Aí depois eu falei, que cansaço isso. Aí eu comecei a fazer o seguinte, você me criticando e eu aqui elaborando a defesa. Sim. Sabe como é que eu faço hoje, quando você me critica? Eu olho para você profundamente, normalmente eu estou sorrindo para você, e quando você acabar eu vou dizer, massa, tá.
Mas eu vou prestar atenção no que você disse. Sabe por quê? Sim. Porque mesmo na crítica mais invejosa, mais maldosa, tem sempre uma coisinha de verdade. Que você pode Tem melhorar. sempre uma coisa. E isso, tem sempre uma coisa que a pessoa falou e que é verdade. E que você pode melhorar. Não é? Eu não falo aquele comentário injusto de pessoas que não lhe conhecem e te julgam. Mas aquela pessoa que te avalia, às vezes com aspereza, né? com grosseria mesmo, mas por trás tem algo que você pode aproveitar. É uma percepção minha, Ah. e se eu estiver percebendo errado, eu queria descobrir, mas eu percebo você com uma incrível capacidade de se estabelecer independente do problema, e eu sei que eles existem e muitos. Sim. E eu não vejo essa mesma capacidade que você tem na maioria das pessoas, especialmente na próxima geração. Há uma instabilidade. Sim. Eu não estou falando nem no aspecto da idade. Eu sei que você tem um pouco mais de experiência e isso ajuda muito. Mas desde sempre, na condição de aluno seu, eu sempre percebi você como uma pessoa que passava meio por fora da perda do equilíbrio, com as dificuldades, com todas elas. Sim. Eu, à distância, tive a oportunidade de presenciar um momento difícil da sua vida, que foi a partida da sua mãe. Sim. Né? E logo depois do pai. É isso. Poxa, esse é um problema que a gente ficou sabendo por conta do relacionamento e tal. Sim. Né? Mas, poxa, você deve ter muito problema como qualquer ser humano. Claro. Né? E essa habilidade que você tem, porque eu te enxergo com essa habilidade, a não ser que eu tenha feito uma leitura errada, Não. mas eu te enxergo com a habilidade de entender o problema como um processo normal e superar isso, tipo, ressignificar isso. Sim. E eu não percebo isso com certa frequência. E como você conseguiu desenvolver isso? Ou se é que você conseguiu desenvolver isso, você se vê assim? Com essa capacidade de fato, receber o problema nos peitos e resolver ele? Ou não, você simplesmente vai? Ou não? Tem método? Não tem método? Você observa? Você pensa? Como é que funciona a sua cabeça? Para lidar com as situações difíceis do dia a dia. Sim. Olha só, eu acho que a gente vai ter que acabar falando da forma como eu vejo a existência. Sim. É uma coisa um pouco mais profunda, não é? Porque assim, como eu te disse, a minha vida toda eu sempre procurei o objetivo das coisas, o porquê das coisas. Porque a partir do momento que as coisas têm sentido, para mim fica mais fácil. Fica mais fácil eu entender onde é que eu estou e como é que eu vou me comportar. Então, assim, na minha cabeça, na minha formação, e quando eu te digo formação, não é especificamente daquilo que eu aprendi com os meus pais, ou daquilo que eu aprendi na escola, ou daquilo que eu aprendi com os livros, com os amigos, e é tudo isso junto. Mas é principalmente a forma como eu avalio as coisas, como eu vejo as coisas. Henrique, eu sou uma pessoa profundamente observadora. Profundamente. Quando eu cheguei aqui, quando eu abracei cada um de vocês, eu consigo fazer uma leitura de cada um de vocês. E dificilmente eu erro, porque eu tenho intuição muito grande, né? Gigante. E eu sou muito sensível às energias todas que estão em volta de mim. Então, por exemplo, aqui eu estou num clima absolutamente agradável, né? Você pode ficar à vontade para você tocar naquilo que quiser, porque é um espaço que me deu essa tranquilidade para fazer isso, né? Então, quando você pergunta, existe um método para superar isso? Não é um método, mas é de novo a questão do objetivo. Acontece algo por exemplo, uma pessoa chuta seu carro, não é? Por que a pessoa fez isso? Baseado em quê? Não é? E aí vai te dar um prejuízo. Ela acha que deu um prejuízo. E daria, né? Mas no fundo, eu sempre fico tentando traduzir por que de repente essa pessoa foi motivada a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade, Henrique, de conversar comigo, de estar próximas de mim. Por quê? Então, por quê? Essa, nesse momento, é a minha grande busca. As pessoas acham que eu sou inacessível, antipático, inteligente demais, crítico demais, bonito demais, tudo demais. Por exemplo, quando eu te digo que eu não tenho namorado, é porque conquista não tem um homem que tenha coragem de chegar perto de mim. Não tem. Né? Sim. Por conta dessa aura toda que as pessoas criaram daquele que eu sou. Gente... Do intangível. Aí eu fico perguntando... Não, do intocável, eu fico dizendo. perguntando, em que momento da vida... Você se tornou intocável? Inconscientemente, porque não foi uma coisa programada, eu me tornei essa pessoa. Eu peguei um Uber da Bandeirantes para a oficina. O rapaz do Uber calado o tempo inteiro.
Só que ele estava ouvindo a Band FM, né? Aí eu pedi a Bronfá que mandasse um abraço para ele, né? Perguntei o nome e tal. Mas ele tomou um susto tão grande quando ele viu o nome dele, né? Lá na rádio, aquela coisa toda. Mas sem falar nada também, só riu. Aí na saída do carro, eu disse assim, amigo, obrigado, continue na Band FM. Eu falei assim, professor, não perca o seu programa de jeito nenhum. Se eu tenho ideia, às vezes assim, né, eu tenho que estar fora do carro, eu procuro um rádio para ouvir. Mas por que essa pessoa, de repente, não disse isso antes? Porque o impacto da minha presença no carro, ele ficar em silêncio, de não saber como falar comigo, de não saber como se dirigir a mim. E eu fico pensando, gente, mas por que as pessoas, no geral, acham que as coisas comigo têm que ser dessa forma? Em que momento eu projetei essa imagem? Henrique, às vezes as pessoas, assim, quando tem possibilidade, né, de me ver, de estar em contato, e que às vezes tem gente que chora quando me abraça, eu fico com medo disso. Não, quando eu te encontro, eu me emociono. É. Não, mas veja bem, eu tenho uma explicação por isso. Sim. Não, eu tenho uma explicação por isso. Porque eu te admiro. Então, assim, eu te admiro como professor, Sim. entendeu? Eu te admiro com essa capacidade, inclusive eu falei no começo, essa capacidade como pessoa. Poxa, eu acho legal um cara que se permite fazer alguma coisa e que mesmo estando com medo, por exemplo, Sim. o cara vai, eu vou fazer uma peça de teatro, e eu nunca fiz uma peça de teatro, Sim. e eu não quero saber o que vai acontecer, eu vou fazer a peça de teatro. E aí... Eu vou estrear agora em fevereiro, pois é. Inclusive. É releitura ou não? Sim, então tá. Aí vamos lá. Aí o cara vai lá e faz. Sim, vai. Você entende? O cara se propõe a fazer com medo, cagando de medo. Sim. E ele vai lá e faz. Sim. E ele olha pra trás e ficou melhor do que ele imaginava. Sim. Mas vem cá, por que você se comporta comigo dessa forma? Eu entendi, não é? Sim. Mas meu grande questionamento é em que momento da vida eu me tornei essa pessoa que tanta gente admira, que tanta gente tem carinho, que algumas pessoas não gostam, mas que as pessoas ficam tão emocionadas quando estão próximas. Ou assim, as declarações. Será que não é justamente porque você ter se permitido fazer o que todo mundo tem vontade de fazer e nunca teve coragem? Mas isso é uma coisa que eu não programei. Isso é mas isso é uma consequência não esperada. Se acha que se eu tivesse consciência de que levando a minha vida desse jeito, eu ia criar uma situação onde as pessoas gostam de você, admiram você, mas ao mesmo tempo também têm dificuldade de se aproximar, gente, não sou essa pessoa inacessível. Você que me conhece, a gente quando convive, e várias pessoas me contam isso, às vezes depois de muito tempo as pessoas me dizem, poxa, eu achava que você era outra pessoa. Então, tem alguma coisa errada, não sei se errado. Mas será que não é a consequência, não é um efeito de causa e consequência? Por exemplo... Mas isso não é bom. Por exemplo, então essa é a parte que não é boa, por exemplo. Isso é positivo, por exemplo, quando eu posto um vídeo vendendo alguma coisa e as pessoas organicamente... curtem, comentam, compartilham, porque elas acham interessante, mas acima de tudo porque elas gostam de mim, porque ninguém tem que estar compartilhando comercial onde quer que seja, não é? Isso é positivo, mas não pode ser só isso a consequência de eu ser uma pessoa que as pessoas acham, entendeu? Interessante, que as pessoas acham importante. Mas será que... vamos fazer um entendimento um pouco similar do que você falou no anterior. Isso é uma terapia. Mas não, é porque assim, qual é o meu objetivo? O senhor receita alguma coisa? Não, né? Não receito nada não. Mas veja bem, analisa comigo. Vê se faz sentido. Né? Você trabalhou para conseguir profissionalmente aquilo que você queria, que era se tornar uma referência através da comunicação. Nos diversas áreas que você se aventurou. Sim. E ser uma pessoa tão conhecida e fazer as coisas com maestria como você faz nas diversas áreas, causa nas pessoas, aí não diz respeito a você, causa nas pessoas... Pronto, tá perfeito isso. Né, é aquilo que eu te digo, a partir daí eu não tenho mais controle. Não. Então, aliás, ninguém tem controle. Não tem. Mas entendendo isso como um processo natural, então em tese, isso não deveria ser muito processo de reflexão, eu entendo que é assim. Em tese. Eu entendo que isso não diz respeito a mim, eu entendo que diz respeito ao outro. Mas isso me afeta. Sim. Isso me afeta. Então, por exemplo, assim, quando eu vou para determinados lugares onde vai ter muita gente, eu sei que as pessoas vão ter curiosidade, o desejo de falar comigo, de cumprimentar da gente e tal. E às vezes eu tenho duas técnicas para fazer isso. Eu vou no restaurante, né? E aí, se eu chego e eu percebo que tem muita gente que me conhece, eu cumprimento logo todo mundo, converso logo com todo mundo, ou então eu me sento no local e aos poucos as pessoas vão vindo conversar comigo. Isso é natural, não é? Assim,
dessa coisa de você gostar de mim e ter também uma referência, muitas vezes até equivocada, daquilo que elas acham que eu sou, por aquilo que elas veem, não é? Mas quando acaba esse processo todo, a gente continua sozinho. Então, assim, a solidão em público é uma coisa muito curiosa. É o fato de você achar que porque Adão tem tantos seguidores ou tantas pessoas que conhecem, que eu estou o tempo inteiro cercado de muitas pessoas. Isso não é verdade. Isso explica um pouco, por exemplo, levando para o mundo dos negócios, aquela pessoa que tem muita vontade de construir uma empresa muito grande, ele constrói essa empresa muito grande, Sim. E em algum momento ele entende que talvez o significado não era exatamente aquilo. Não. E talvez que pudesse ser algo mais profundo. Quando eu era jovem, assim, e naquela época eu já tinha essa ideia, né, essa vontade, eu queria ser uma pessoa muito conhecida, porque eu achava que isso ia ser importante para mim, que isso ia me dar uma estabilidade, ou ia me dar uma forma assim, mais tranquila, né, de estar no mundo, né? Porque se todo mundo quer ser querido, quer ser gostado, quer ser admirado, senso de né? comunidade, né? Não, acho que hoje está pior. Acho que hoje as pessoas virou um objetivo único. Sim. Não é? Na nossa época, talvez fosse uma consequência, não é? Mas aí tudo que eu me aventurei a fazer era público. Então chegou um tempo que aos poucos, assim, as pessoas todas te conhecem. Então é difícil hoje eu chegar num local em conquista que as pessoas não me conheçam e não me tratem pelo nome. Sabe aquela sensação de que você está num espaço onde todo mundo lhe conhece? Isso em alguma medida é ruim ou bom? No início era o que eu queria, depois criou-se um exagero, especialmente quando eu fui eleito vereador, né? Sim. Porque o assédio é muito grande, eu tive até pânico, né, síndrome por causa disso. Hoje eu lido com uma coisa normal, natural. Uma vez eu estava em Salvador e Fernando Sodac, né, que é meu irmão, e apresenta o jornal lá, né, da Rede Bahia, a gente estava no shopping em Salvador e da portaria até chegar onde a gente ia foram 40 minutos. Que as pessoas paravam para conversar, para fotografar, para beijar, para dizer que ama, para dizer nananá. E eu falei, velho, como é que você aguenta essa exposição, esse assédio todo? Ele disse, não, isso faz parte do trabalho. Então, a partir daí, eu falei, poxa, essa é a jogada. Eu não tenho que achar que isso é uma coisa de vaidade ou que isso é uma coisa que me irrita. É meu trabalho. Então, assim, por exemplo, se você me acompanhar em alguns lugares, você vai ver que sim, eu vou conversar com todo mundo, eu vou dar tempo para todo mundo. Assim, às vezes é difícil porque as pessoas realmente te prendem e tal, mas faz parte do nível de visibilidade que eu atingi. A princípio porque queria, depois por consequência, não é? Mas é uma coisa que tem que ser vista como naturalidade. Saindo um pouco da visibilidade, tem uma outra coisa importante que é assim, toda comunidade ela tem alguns personagens, vamos tratar assim, toda comunidade tem personagens que fazem a construção cultural daquele local. Sim. Né? É natural e desejável que seja assim. Então, se você pegar a Vitória da Conquista, por exemplo, nós temos vários personagens que construíram a cultura da nossa cidade. Eu sou um personagem. Você é um personagem. Um personagem importante, diria. É um personagem importante. Se você, por exemplo, se tivesse a capacidade, a gente lida muito com números aqui. Se você tivesse a capacidade, por exemplo, de identificar todos os seus alunos e a posição estratégica que esses alunos ocupam hoje, então assim, não tem como dizer que você não contribuiu para a construção de uma cultura local. Gente, assim, eu tô rindo porque assim, eu não usaria o termo personagem, eu usaria o termo personalidade. Sim, mas quando eu digo personagem, isso. Por que eu digo personagem? Eu digo personagem porque assim, eu entendo que existem algumas pessoas que se tornam patrimônio cultural. Você tombado. Não, em tese sim. Mas entenda onde eu vou chegar. Entenda aonde eu vou chegar. Como eu vejo o propósito de vida. Como eu vejo o legado. Pela experiência de empresa e tudo mais, eu penso muito e analiso muito sobre isso. Sim. Legado, na verdade, é o quanto você se eterniza nas pessoas. Então, isso é forte. Isso. Então, assim, tem uma frase que eu não me recordo quem escreveu, que diz o seguinte, estava escrito na lápide, e lá estava escrito assim, eu não estou aqui. Não sei de quem é isso, não sei se é lenda urbana, mas estava escrito, eu não estou aqui. Por quê? Qual é a leitura disso? Estar escrito numa lápide, eu não estou aqui. Porque eu não estou aqui porque eu estou nas pessoas. Sim. Né? Tem 3 formas de você ser lembrado. Com um bom nome, um mau nome ou como indigente. Não vou entrar nisso, porque bom nome, mau nome ou indigente. Você assim como nós todos trabalhamos para ser, lembrados como um bom nome.
Então, e na comunidade, algumas pessoas, elas impactam culturalmente, elas impactam pela visibilidade, pelo modelo de negócios, pela empresa, né? E existem empresas que, por exemplo, que quando fecham, poxa, não acredito que essa empresa fechou, eu cresci tomando sorvete nessa empresa, eu cresci comendo chocolate nessa empresa. Porque faz parte do seu sentimento mais profundo, você cresceu, faz parte da sua identidade. Algumas pessoas fazem parte da nossa identidade, não tem como negar. Então eu imagino que a gente se eterniza nas pessoas através do legado. À medida que você entrega aquela com performance a sua visão de mundo, você se eterniza nas pessoas. Aí a minha pergunta, você entende que você está cumprindo o seu propósito ao ponto de se eternizar nas pessoas da forma que você planejou ou da forma que você gostaria de ser lembrado? Então, assim, mais cedo eu falei sobre a questão dos objetivos, né? Acabei não fechando o raciocínio, porque na verdade, assim, para mim o objetivo de estar aqui é aprender. Sim. Eu acredito em muitas vidas e que a gente tem a oportunidade de passar por várias situações, né, para poder aprender e também de deixar alguma coisa. Mas sem aquela coisa assim de intencional, de que eu tenho que fazer tudo em função de ser uma pessoa de quem as pessoas se lembrem. Mas acaba sendo. Entendeu? Não tem como não ser, fazendo o que você faz. Mas não é uma coisa proposital. Não é proposital no sentido de se programar, dizer assim, não, eu quero fazer isso para que... Porque, na verdade, assim, quando a gente não estiver mais aqui, quando eu não estiver mais aqui, e você está certo, eu vou estar nas pessoas, né, assim... E eu tenho experiências assim incríveis de ex-alunos pelo mundo inteiro, não é? E que não perderam de vista o que eu representei, né, na vida deles. Então, nesse sentido, é um objetivo. Não era inicial, porque eu não queria ser professor. Nunca. Eu me tornei professor por uma questão mercadológica, pelo que tinha para fazer. Mas hoje eu sei que eu estou deixando muita coisa positiva na vida das pessoas, né? E isso é importante, mas durante muito tempo eu estava naquela vibe de querer fazer para ser querido, para ser reconhecido, para ser uma pessoa da qual as pessoas gostassem, entendeu? Mas você saber que quando você coloca na sua cabeça que você vai ser bom e vai fazer o bem para agradar, daqui a pouco vira natural. Então hoje eu sou uma pessoa boa naturalmente. Diga, amor. O microfone. É só virar o microfone e a gente vira ele. Então, se você direcionar, ele é direcional. Você apontou ele para você, ele vai funcionar. Oi. Aí você fica assim, hoje eu estou tão tranquilo, eu estou na fase excelente de minha vida. Sim. Muito suave, muito calma, quase nada me abala. Depois que eu perdi meus pais, a minha noção de tempo se reduziu a um dia. Então, por exemplo, hoje, quando eu chegar em casa, eu vou estar felicíssimo, porque eu consegui cumprir tudo aquilo que eu queria fazer, que precisava fazer durante o dia. Estou terminando o dia de uma forma maravilhosa, porque assim, você é uma pessoa extremamente inteligente e bem articulada, e é bom você estar conversando com gente assim. Então, eu vou chegar em casa feliz. Se amanhã eu não acordar, foi incrível. Eu não tenho mais, Henrique, projetos para daqui a 10 anos. Eu não tenho mais essa noção de tempo. A morte de meus pais me deu uma... E a pandemia reforçou. Então, se você me perguntar, Adão, onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Eu não quero nem saber de verdade, não tenho curiosidade. Eu tenho algumas metas, coisas que eu quero fazer, mas eu não sofro assim no sentido de que, estou aqui fazendo esse processo todo porque eu quero chegar lá. Não. Se eu conseguir terminar o dia hoje bem, tá. E também estou lutando muito e ganhando da ansiedade, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não me preocupo mais com o que vai acontecer amanhã. De verdade. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não perco sono mais por isso. E essas conclusões você sempre vai chegando elas naturalmente. Aprendendo, vendo. Sim. Com quem é a pessoa com a qual você mais convive? Hoje é com Larissa. Não, é você mesmo. Ah, sim. Sim. Então a única pessoa que nunca vai te abandonar e da qual você nunca vai se livrar é você. Então ou você aprende a conviver bem com você, então hoje eu me respeito, eu me perdoo, eu não me cobro tanto, né? Eu sei que eu sou um excelente profissional, mas também eu faço muita coisa mal feita, porque não tinha condição de fazer, porque a estrutura não permitiu, ou porque eu não estava bem naquele dia, então me perdoo, não é?
profissionalmente falando, né? Um dia desses eu fiz tratei mal uma pessoa, assim, fiz uma coisa boba, assim, tratei mal um vendedor, e aí eu voltei na loja, porque eu precisava me desculpar. Né? Eu vou te então, contar isso é interessante quando você, como você disse, quando você entende que se a gente é a pessoa que a gente mais tem que conhecer. Por isso, por exemplo, quando eu te digo que eu sou uma pessoa que está assim, mais sozinho, que eu não tenho assim, companhia específica, não digo amigos e tal. Mas isso não me maltrata também. Eu adoro estar comigo. Eu me acho uma companhia excelente. E outra coisa, eu já estou na fase de conversar comigo mesmo. E eu também me chamo pelo nome. Adão. Né? Eu me dou cada bronca ótima. Adão, você não é assim. Ou quando eu acho que eu estou fazendo uma coisona, que eu estou me sentindo, digo, olha. Minha mãe falava uma coisa massa. A mãe dizia que eu era um pavão. Que toda vez que eu queria impressionar alguém, ou que eu queria fazer alguma coisa que era do meu interesse, eu abria a cauda. Pá! Aí, enquanto você estava ali admirando, eu dizia o que eu queria fazer. E ela falava, meu filho, você já viu os pés do pavão? Você já viu o pé do pavão? É horroroso. Ela dizia, olhe para os seus pés. Porque onde você está afincado é na terra. Então, não vai se achando alguma coisa por conta disso. Porque não é. Né? Então, eu faço esse exercício muito comigo também. Tá, né? E você compartilha com as pessoas muito essas suas experiências? Tudo. No seu universo particular? E público também. Tá, as pessoas me seguem e eu tenho muita identidade com elas porque eu não sou um personagem. Apesar de eu ser um personagem da cultura. Sim. Você reconhece que é. Eu não sou. Mas você reconhece que é. Sou, mas eu reconheço isso sem nenhuma. Nenhuma vaidade. Não, eu sou público, Sim. Porra. Sou conhecido. Sim. E vai fazer o que com isso? Nada. Eu vou me esconder? Não posso, né? Eu fico sempre pensando, gente, se eu morresse hoje, velho, eu ia parar a cidade. Eu sou uma pessoa de parar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não quero morrer hoje. Eu vou plagiar uma pergunta que. Não tenho pressa. Eu vou plagiar uma pergunta, já que você tocou nesse assunto de morte, se você morresse, que falta faria? Muita gente. Faria muita falta na perspectiva de ser uma pessoa que inspira muita gente. Apesar dos gays não gostarem de mim, eles vão ficar arrasados porque eles me copiam muito, né, se miram muito em mim. Porque ser viado é difícil. E ser viado sem negar que é e sendo quem é, isso é maravilhoso, né? Então muita gente se inspira e diz para mim, professor, adoro, né, o senhor porque o senhor não nega o que é e chegou onde chegou. Não sei onde foi que eu cheguei, né? Porque tem muita coisa que eu não quero fazer. Mas isso inspira muita gente. Eu acho que eu ia... deixar de ser inspiração para muita gente, né? Também muita gente ia perder financeiramente porque eu sustento muita gente também, né? Uhum. Então, ia ser uma dor. Custa muito caro sustentar opiniões? E qual que é o limite para vocês? Em relação a mim ou em relação aos pra vida, custa muito caro para você sustentar suas opiniões? Muito. Existe limite para você sustentar suas opiniões? Existe algum ponto de conveniência que você não sustenta suas opiniões? Rapaz, que pergunta massa. Eu não sei. Eu acho que o que talvez limite, né, até onde as minhas opiniões elas vão impactar negativamente as pessoas. Porque, assim, das coisas todas que acontecem, as pessoas sempre querem que eu opine. Elas acham que eu sou uma pessoa razoada, uma pessoa que tem... né? E eu gosto também de quando eu acho que precisa fazer, eu faço isso. Mas, nos últimos tempos, eu tenho ficado assim, mais reticente. Por exemplo, na minha rede social, eu não estou mais publicando nada que eu possa ofender as pessoas, assim, na perspectiva única de que eu estou fazendo aquilo para mostrar que eu sou melhor, para mostrar que eu tenho, para mostrar que... Não é porque eu sei que isso maltrata muitas pessoas. Isso eu não faço, não é? Fiz muito. Quando eu tinha a necessidade de me impor, assim, eu achava que tinha que fazer para as pessoas, então não faço mais. E é um contrassenso, porque muitas vezes eu trabalho com determinadas marcas, né? Aquela coisa da rede social, como eu te falei, começou de brincadeira, mas quando eu senti que tinha uma lógica, sistematizei essa lógica, abri empresa, fiz curso, não é? Tenho todo um processo que facilita a minha contratação. E de ter marcas grandes, né? Assim, nacionais, inclusive, também, né? Poder fazer. Sim.
mas eu sempre faço na perspectiva da pessoa entender que aquilo ali é um trabalho. Não é necessariamente o que eu tenho ou o que eu uso. Não é? Um dia eu fui fazer um test drive para uma marca de automóveis aqui, né, da cidade. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Um carro caríssimo, de R$200 mil, né? E na época meu cabelo estava imenso, um topete gigante, né? Que eu tirei também, que tô retirando os excessos, né? Aí, quando eu fui entrar no carro, porque eu tinha que dirigir o carro, né? E aí uma pessoa do meu lado, né, para poder, né, acompanhar, para me dizer o que era aquela coisa. E o cinegrafista atrás, filmando eu dirigindo o carro, né? Eu sou péssimo motorista, Carlos Henrique, péssimo. Eu dirijo porque Deus me deu a carteira. Quando você comprou o carro a primeira vez, eu falei, eu não sabia que ele ia se aventurar. Que eu dirigia, nem eu, até hoje, inclusive. Aí, quando eu estava com aquele topete imenso, gigante, eu fui entrar no carro, é um carro japonês. Então, um carro feito para japoneses. Mais compacto, né? Rapaz, na hora que eu entrei, eu não sabia que a moça estava sentada, eu botei o topete, tocou no teto. Aí eu falei assim, aonde que eu compraria uma porra dessa? Nunca. Não cabe nem meu cabelo. Quando eu olhei a moça que me vendeu o carro, falei, brincadeira. Mas ela foi muito melhor do que eu. Ela disse assim, abra o teto solar para caber o topete do professor Adão. O carro tinha teto? Tem. Eu parecia aquela do Simpson, ótimo. a Mag. E o que era pra ser um gafe ficou ótimo, então. Porque se de repente você me vê no carro daquele, e também tem uma coisa engraçada, as pessoas acham que eu tenho dinheiro. Eu não sei onde foi que elas encontraram essa definição, né, de que eu tenho dinheiro, porque eu não sou de ostentar. Essas coisas que eu uso, não, tudo bem, meu sapato custou uma fortuna. Mas é uma coisa assim que... E são muitos. Muitos. Mas são coisas assim que não necessariamente... Eu não compro a coisa em função do valor. Você é materialista, não? Né? Não, já fui. Muito, hoje não. Você conhece o conceito do essencialismo e do minimalismo? Conheço. Mas eu sou maximalista. É? Não, eu sou maximalista. Você, quando for lá em casa, você vai ver. Você é acumulador? Sou, mas estou no processo de desintoxicação. Doando muita coisa. Porque dá muito trabalho manter essas coisas todas. Então... E, na verdade, eu estava tapando algum buraco da minha carência, comprando coisas que não tem. Como é que você vê o dinheiro? O dinheiro... Eu tenho uma relação muito boa com o dinheiro. Não no sentido de que eu faço o dinheiro render para o futuro, mas eu adoro gastar. Então, por exemplo, se... Com o quê? Com tudo. Que te oferece? Com tudo. Com obra de artes, assim, as pessoas chegam lá em casa, às vezes não entendem como é que eu dei 20 mil, 30 mil no quadro. Sim. Aí eu minto, o dia foi 300. Sim. Pode deixar a pessoa triste, né? Sim. Mas, assim, tem umas coisas, assim, que eu acho que tem valor, mas é um valor intrínseco, não pelo valor material, não de quanto custou, mas quanto aquilo me toca, quanto aquilo me faz feliz, né? Mas, assim... Se, por exemplo, eu chego aqui agora e no Pix não tem dinheiro, aí eu fico triste. Mas se, por exemplo, né, e você, digamos, está me devendo, aí eu falei, poxa, eu vou ter que pedir a Carlos Henrique para poder pagar aqui, porque eu tô... Mas se de repente outra pessoa paga e estou dizendo, acabou, eu não tenho mais preocupação com você, porque agora eu vou... Né? Então, assim, a minha relação com o dinheiro é, acima de tudo, não é bancar esses luxos, porque eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa barata. Não sou uma pessoa cara. Eu não tenho essas coisas assim caríssimas e não. Você é uma pessoa de bom gosto. Isso eu sou. Eu tenho muitas coisas de muito bom gosto. E quando vocês forem lá em casa, vocês vão ver. Né? Mas não sou... o dinheiro não me seduz. Já Por seduziu? exemplo, não. Já quando eu precisava. Lógico, todo mundo precisa. Sim. Mas eu digo assim, quando alguém chega para mim e fala assim, Adão, tem um trabalho aqui incrível, maravilhoso, mas eu não quero fazer, eu não quero pegar, e a pessoa diz assim, poxa, mas você vai ganhar tanto. Aí você acabou com o argumento. Com o contrato. Não, porque o argumento do dinheiro por si não me... Porque assim, olha, eu já tenho onde morar. Sim. Tenho como me transportar. Não é? De comer não falta. Não, e outra coisa, depois que meus pais faleceram, lá em casa a geladeira é só para gastar energia, porque eu não cozinho. Eu almoço e janto todos os dias fora de casa. Não é? Então, tendo dinheiro para isso, para que mais? Eu nunca quis ser rico, Carlos Henrique. Nunca... Já teve a oportunidade? Já.
Já no sentido de ter oportunidades assim, de trabalho, Sim. já de sair daqui, já de casar com gente rica. Sim. Né? Mas eu não quis, assim, nunca foi na minha construção de criança para o futuro, eu nunca quis, nunca passou por minha cabeça. Na sua ordem de prioridades, o que falta? 2 coisas. Só 2. Eu quero casar e a partir do próximo ano eu começo a maratona de viajar para fora do Brasil, porque eu só vou casar fora. Sim. Eu vou casar com um estrangeiro, Sim. porque tem que ser alguém que goste de mim por aquilo que ele vai conhecer, não por aquilo que ele acha que eu sou, para começar. Não pelo passado, mas pelo que vem pra frente. Não. Vou casar com um estrangeiro. Isso é um vaticínio. Né? Vou casar com um estrangeiro. Lei da atração. É mais ou menos da minha faixa de idade, que antigamente, assim, quando eu era mais jovem, eu gostava sempre de pessoas mais velhas. Sim. Até para me relacionar, não é? Eu geralmente preferia pessoas mais velhas, como as pessoas costumam dizer. Eu gostava de coroa. Mas hoje em dia, com 54 anos, o coroa para mim já, né? Eu vou namorar um espírito. Eu vou casar com uma pessoa desencarnada. Não é? Então, assim, eu ainda quero andando, fazendo sexo, pau subindo, essas coisas, né? Quero ficar difícil. Então, hoje, se vier na minha faixa etária, estou agradecendo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá de boa. Eu tô feliz. Acho que essa é uma. Outra coisa que eu queria fazer também, que vou fazer, eu preciso ter uma estabilidade financeira. Em que sentido? Eu nunca, e olha que eu passei por várias oportunidades, eu nunca tive, por exemplo, nunca me preparei para fazer um concurso, por exemplo. Assim, para que hoje eu tivesse uma estabilidade financeira, salarialmente falando, né? Sim. Para que eu pudesse, se quiser, não trabalhar, né, já estou também perto de me aposentar, que eu pudesse, né, viver bem. Então, isso são Mas em alguma medida você vai aposentar e vai ter uma renda base. Mas hoje, assim, eu não posso negar. Gente, pelo amor de Deus, não chuta meu carro. Mas eu sou uma pessoa que ganho bem. Sim. Cara, que não posso negar, assim. Sim. Hoje, a minha hora é muito cara. Uhum. O meu stories é muito caro. Sim. Sim. Hoje Fruto da construção, né? E é massa porque as pessoas já sabem que você tem esse valor e ninguém vai regatear nada. Entendeu? Claro, é único, Né? não tem como. Vai comparar hoje, com o quê? Hoje, Ou não ou posso. é. Para o meu universo, dentro dos meus gastos, como eu te disse, não sou uma pessoa cara, Sim. eu consigo. Mas são coisas que acontecem ou não. Essa instabilidade já me incomodou mais. Hoje também não estou tão preocupado, porque é aquilo que eu te disse, né? O dia de hoje pode ser só hoje. Então, tipo assim, se eu garanto o dinheiro para pagar as contas do mês e o restante para eu fazer o que eu quiser, tá de boa. Mas eu preciso ter essas duas coisas. Eu quero ter a experiência de me relacionar com alguém. Quando eu digo casar, não é essa coisa desse casamento, dessa instituição, casamento, Sim. mas conviver com alguém dentro de uma outra maturidade que eu, quando fui casado, não tive. Sim. Né? Eu quero viver, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Ou chupada, não sei. E ele fala esse trem olhando pra mim assim. Eu falei, Perdão, amor. Popotizando. Perdão. Não, mas eu já tive. Você já foi meu crush, pode ter certeza. Já? Já. Ei, deixa eu te contar. A gente tá caminhando pro final, falta 5, 10 minutos. Logo agora que eu ia falar tanta coisa. Eu tenho que contar uma coisa perdão, que você jamais vai se lembrar disso. A gente tava na porta do Colégio Opção, e aí o Alan falou assim, você tá indo de carro? Na época a gente tinha uma caravana. Não sei se você não vai lembrar disso, não é possível. Tava com a caravana, vocês lembram da caravana, né? Você sabe que carro que é isso, né? Aí tava com a caravana e eu não tinha nem habilitação, acho que eu tinha 16 anos de idade, tava indo embora. Aí a Alan chegou pra mim e falou assim, ô Henrique, você tá aí, por que você não dá carona pra Adão? Eu falei, não, de boa, dou, tranquilo. Aí você pegou e entrou dentro do carro assim, sentou, só que você não senta normal, moço. Aí você chegou e deu uma virada, igual você tá aqui. Você virou pra mim assim e ficou me admirando. Eu falei assim, Jesus, ele vai me dar um beijo. Ele vai dar. E eu já tava preparado escolhendo. Já com a língua pra fora. Não. Claro. Não. Imagina. Não. Aí eu nem maturidade pra isso. E eu suava, rapaz, ele vai. Jesus. Aí não. Mas não faria, não. Mas foi engraçado. E eu já contei isso lá em casa, né? Aí depois que aconteceu, depois de mais velho, eu sempre lembrava disso. Moço, era muito motivo de risada. Então, pronto, você acabou de explicar uma situação onde muitas pessoas passam. Sim. Mas baseado em quê? Eu jamais faria isso. Eu tô aqui brincando, gente. Sim, você sempre lógico. foi, né? Você imagina. Nunca me envolvi com aluno. Uhum.
Mas você é ex-aluno, né? E aí... Brincadeira. Não vejo. Mas aí... Mas assim... Não, nunca, de fato, nunca. Mas por que a gente, de repente, exerce uma coisa como essa, né? Porque, por exemplo, teve uma outra história de um... Adão cria um fascínio, não cria. Existe Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Você me contou a história, eu lembrei de outra. Tem um rapaz que ele até é vereador aqui numa cidade próxima. Sim. E aí eu estava no local onde ele trabalhava. E aí a gente ia pro meu local, então sempre dava carona para ele, sempre. Mas nunca foi uma pessoa, nem que eu tivesse nenhum interesse, nem me despertasse nada, e também achei que nunca, porque era um cara, né? Sim. Aí um tempo depois ele me procura, a rede social, né, que agora abriu a mente, né, aquela coisa toda, né, como é que foi desbloqueado? Sim. Né? E ele me disse que tinha muita mágoa de mim, porque ele, toda vez que eu deixava ele em casa, ele tinha certeza que aquela seria a vez que eu daria, né, em cima dele, aquela coisa toda. Eu disse, não, por que eu tinha que fazer isso? Então, de repente, olha só como as pessoas fazem uma imagem da gente que não corresponde necessariamente à realidade por conta do que você acabou de dizer. Eu acabei me transformando num personagem, numa personalidade em que as pessoas construíram, né, esse padrão, e a partir daí é difícil conviver com ele, a não ser que você realmente se permita viver comigo, para você de fato conhecer, né, quem eu sou. Sim. Né? Então foi isso, mas nunca... Mas a forma como você lida com isso eu acho muito interessante, é sério mesmo. Eu tô aqui imaginando sua cara, achando que eu ia agarrar. Eu fiquei quieto, né? Na claro, minha. Lógico, né? Mas mas você nunca. Não. Muito pelo contrário, você sempre foi um cara muito respeitoso, bacana. E eu sempre achei interessante, cara, isso é muito carinhoso, né? Sempre foi muito carinhoso. Não, você, Alan, sempre muito carinhoso. É porque eu fui criado dessa forma, com a linguagem do afeto. Então, eu sou muito pegajoso, eu sou muito de abraçar e de beijar todo mundo, independente de qualquer coisa. Isso também é interessante, isso desarma muitas pessoas. Sim, sim. Porque as pessoas não estão afeitas ao contato sincero, ao carinho. Eu, assim, em algumas situações eu não faço porque eu sinto que as pessoas estão também mal intencionadas, elas aproveitam, né? Não entendem que não é? Será que não entende? Será que o nível de maldade das pessoas hoje é tão grande assim ao ponto de não reconhecer que, poxa, ele é autêntico, eu não sou? Também, né? Eu vejo você assim. Porque é verdadeiro. É. Eu acredito o seguinte, assim, as pessoas têm muita essa coisa de criar imagens para as outras, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm muitos elogios para fazer a minha pessoa. Só que isso hoje, Carlos Henrique, de verdade, isso não me afeta mais. De boa. Você pode dizer o que você quiser, eu fico grato, mas não me afeta mais. Porque chegou um momento da vida que eu entendi que o mal de você ser bombardeado por essas coisas todas, tanto positivas como negativas, é você acreditar. Você não tem que acreditar. E para não acreditar, você tem que se conhecer. Então, se você acha que eu sou tanto, ou se você acha que eu sou tão pouco, mas eu tenho consciência do que eu sou, isso não vai me afetar. Então, essas críticas de verdade não me afetam mais. Hoje eu sou absolutamente imune a esse tipo de coisa. Meu irmão me ensinou muito cedo sobre isso, foi uma conversa dele. Ele falou que são os 3 eus. Quem eu sou verdadeiramente. Como é que é? Quem eu sou, projeto. Quem os outros projetam. Sim. A visão que eu tenho de mim, o que realmente eu sou e o que os outros veem. Então, você conseguiu entender. Mas assim, eu estou ainda tentando também afinar, principalmente essa coisa de como as pessoas me veem. Seria o Ikigai? Você conhece o conceito do Ikigai? Não. O conceito do Ikigai é um conceito japonês de equilíbrio, de ponto de equilíbrio. É um nível de autoconhecimento. Eu tenho esse livro, eu vou te dar ele. Sim. Eu acho que ele tá aqui, o Ikigai, não tá? É um nível de autoconhecimento que é como se fosse a plenitude quando você atinge esse nível. Sim. É um conceito japonês para variar. Os caras têm um nível de concentração e filosofia sobre a vida fora do comum. Sim. Então eles desenvolvem uma metodologia, não dá para explicar. Tem que ler o livro, eu vou te dar o livro. Mas é muito focado nisso. Adão, obrigado pela atenção. Você é sempre muito gentil. Obrigado por ter vindo aqui. Sim, eu que agradeço. Eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para tangibilizar o Adão de forma mais humana e tirar um pouco do personagem e tal, no sentido figurado, né, dessa coisa que as pessoas têm, para de fato trazer quem você é e quem eu sempre soube que você é. Sim. Entendeu? Pelas suas habilidades, principalmente.
são habilidades que são ímpares, a gente tem que reconhecer. E, imaginando assim, fazendo um paralelo, para não ficar essa puxação de saco, é assim, ó. Tem uma empresa que faz muito bem um serviço. Poxa, digno de parabéns. Sim. Entendeu? Você é um cara que faz muito bem as coisas que se propõe. Eu fico muito feliz, assim, muito grato, assim, especialmente de ver, né, assim, tantos alunos meus, ex-alunos, né, conseguindo realmente... Eu sou professor de uma geração que deu muito certo. Isso me deixa honrado, me deixa feliz e me deixa tranquilo de que eu fiz, junto com todo mundo, claro, né? Imagina, é um grupo de pessoas, que nós fizemos um bom trabalho, uma boa que geração, a gente inspirou muita gente, não é? Também por conta disso, não é? E sempre que você quiser, por favor, me chama. Espero que a gente tenha cumprido o nosso propósito de inspirar as pessoas através de histórias de pessoas reais, que este é o fundamento nosso, né? Quando a gente desenvolveu o pensamento de fazer um podcast, usar esse canal de comunicação para inspirar as pessoas. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até agora, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do Adão, quem não conhece. E quem quiser conhecer mais, siga no Instagram, @AdãoAlbuquerque. Lá você... Cabe gente lá ainda. Cabe um monte de gente. Já tem muito seguidor, não tem? Acho que tem uns 37 mil. Mas o que espanta não é a quantidade de seguidores, é a quantidade de pessoas que me acompanham sem me seguir. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu tenho... Aí, de repente, numa publicação, você tem 30 mil seguidores que veem, você tem 200 mil que não são seguidores. Sim. Né? Então, o povo tá lá só acompanhando. Mas não importa não, pode ser assim mesmo. Não curta, não comenta, mas esteja lá que eu vendo vocês. Eu acho difícil ter alguém assistindo isso que não segue você. Mas, se tiver algum desavisado, segue o Professor Adão. Segue o Instagram da Blivium Company. No YouTube, se você se inscrever, Blivium Company, e assinar a notificação, toda vez que a gente postar um conteúdo aqui, você vai ser notificado. Esse episódio também está no Spotify. Agradeço demais, Adão. Imagina, eu estou feliz. Lindo esse espaço, a ideia dele é maravilhosa, você está de parabéns. A gente tem um propósito muito claro. Esse propósito ele é muito meu, mas é compartilhado por todos que estão aqui, de tornar a vida das pessoas em alguma medida melhor a partir do poder da palavra. Então, todas as vezes, porque eu fui muito transformado pelas palavras, muitas pessoas me ajudaram. Eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram, todas elas, em alguma medida. E eu acho que a minha taxa de contribuição é passar adiante. Uma pessoa me ensinou, chamado João, um mentor espiritual do Jequié. Ele falou assim, ó, para finalizar, eu estava com uma pessoa com potencial suicida e aí eu não sabia o que fazer. E eu tinha sido ajudado pelo João, porque para sair do luto do meu pai faleceu, eu fiquei num processo de luto fantástico. Assim, horrível, para dizer a verdade. Eu errei a palavra. Horrível. E aí o João me ajudou a sair do processo de luto. E aí eu me deparei com essa pessoa que tinha um potencial suicida e eu não sabia o que fazer. Liguei para ele, às pressas, e falei assim, o que eu faço? Ele falou assim, passe adiante. Se você acha que eu te ajudei em alguma medida através do poder da palavra, passe adiante. E a palavra tem o poder de edificar. Então a gente entende que tudo que a gente faz tem que ter um fim que é maior do que simplesmente um negócio. E edificar as pessoas na minha visão, meu propósito de vida. Todas as vezes que eu consegui transformar a vida de uma pessoa que esteve em contato comigo melhor do que era, a partir deste contato, atingir meu propósito, minha missão está cumprida. Então, todos os dias eu tento cumprir essa missão dessa forma. Trazer você aqui, de fato, atingir mais um pouquinho desse propósito. Que bom, pegar essa essência, essa experiência, essa vida sua, para juntos conseguir fazer isso no maior número de pessoas. Obrigado, viu, por ter me ajudado. Com certeza a gente atingiu esse propósito. Pessoal, obrigado pela atenção, um forte abraço. Espero vocês no próximo episódio. Um abração. Para você. Olha, eu tenho um presente para você. Escolhido pela Madame Moselle. Para você saborear. Amei. Obrigado. Poderias, inclusive, ser patrocinado pelo programa. Inclusive também.